Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sejam todos bem-vindos aqui para nosso evento de aquecimento para a Guarda Municipal do município de Fortaleza. Eu me chamo Daniela Almeida e sou aqui professora de Direito Penal da EPP Concursos. Essa semana tivemos a notícia maravilhosa que a Guarda Municipal de Fortaleza está cada vez mais próximo de lançar o seu edital com pelo menos 1.000 vagas e uma dessas vagas pode ser sua. Basta que você faça o que é correto e colhe aqui com a gente da EPP Concursos que nós vamos te ajudar a conseguir essa aprovação, tá bom? Nessa aula vamos tratar de questões da banca e DECAN, tá? E também questões do cargo de guarda municipal. Vamos aí fazer esse mesclado, certo? Bota aí, por favor, na tela as questões. Deixa aqui o meu contato, tá? Meu contato e o contato da casa, tá? Da EPP, @EPP Concursos. Pode falar com a gente lá, conhecer nossos cursos, nossas propostas, bem como o meu contato pessoal, Daniele Olha Almeida, esse é meu Instagram. Você está convidado, você está convidada para falar comigo no Instagram, caso tenha alguma dúvida, estarei lá para te ajudar. E antes de ir aqui para nossas questões, eu quero te fazer um pedido. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para a gente, e compartilhe aqui o vídeo, o link do vídeo, com seus amigos, no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. Tenho certeza que essa aula pode ajudar tanto você como seus colegas concurseiros, tá bom? Então, por favor, não se esqueça do nosso combinado. Questão 1. São penalmente inimputáveis os menores de. Essa questão aqui, pessoal, ela vai estar focando ali no tema culpabilidade. Culpabilidade. Um dos elementos que compõe a culpabilidade é a imputabilidade. A imputabilidade. Mas a questão, ela quer que você saiba o que é que exclui a imputabilidade, ou seja, o que é que são as pessoas inimputáveis? São aquelas situações em que a imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade, tá? Que imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. O que é que vai excluir? O que é que exclui? A inimputabilidade. Vou colocar aqui de vermelho, para você lembrar que quando tiver situações aqui, a imputabilidade vai ser excluída. Primeira delas, pessoa que é completamente, pessoa que tem doença mental completa, tá? Então, a primeira questão seria doença mental, tá? Tem que ser completa, tá? Pessoa que, em razão da doença mental, ela fica completamente incapaz de se determinar ou de conhecer o caráter ilícito do fato. Tem que ser completa, tá bom? Outra hipótese são os menores de 18 anos, inclusive está aqui o nosso gabarito, né? Letra B, de acordo com o artigo 27, tá bom, do Código Penal. E a terceira possibilidade seria embriaguez fortuita ou acidental, tá bom? Fortuita ou acidental completa. Para complementar aqui a revisão desse tema de excludentes de imputabilidade, ou seja, de casos de inimputabilidade, tá? Cuidado com o jogo de palavras. Saiba que na doença mental e na embriaguez fortuita / acidental completa, nós temos ali o critério biopsicológico adotado. Critério biopsicológico. E aqui, na parte do menor de 18 anos, o critério é puramente biológico. Para mais explicações do que seriam esses critérios, convido você a participar do nosso curso regular, tá bom? Aqui é só uma aula de aquecimento, relembrando aqui os principais pontos de direito penal. Portanto, aqui nosso gabarito são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, certo? 18 anos, de acordo ali com o nosso artigo 27 do Código Penal. 27 do Código Penal. 2. A respeito dos princípios básicos do direito penal, assinale a alternativa incorreta.
A. Do princípio da intervenção mínima decorre a ideia de fragmentariedade do direito penal, de acordo com a qual a resposta penal deve se limitar às ofensas graves a somente alguns bens jurídicos. Perfeito. Nós temos um princípio basilar do direito penal, que é esse princípio da intervenção mínima, certo? É um princípio que ele não está expressamente previsto na lei, mas ele é amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência do STF, do STJ, tá certo? Esse princípio ele se subdivide. Ele gera mais dois princípios, que seria esse aqui que a questão falou, tá? Princípio da fragmentariedade, em que esse princípio da fragmentariedade fala o seguinte: existem inúmeros bens jurídicos. O direito penal vai tutelar apenas os bens jurídicos mais importantes. Então, essa é a essência do subprincípio da fragmentariedade, tá certo? Além disso, o outro princípio que completa a ideia de intervenção mínima é o princípio da subsidiariedade. Não foi tratado aqui na questão, mas isso não vai tornar o item incorreto. Ela só quer que você saiba essa expressão do princípio da intervenção mínima e o seu subprincípio fragmentariedade, perfeito? A questão aqui está tranquilo. Letra A está correta. B. O princípio da lesividade, que também pode ser chamado de princípio da alteridade, tá? São sinônimos, lesividade ou alteridade, significa que os tipos penais devem descrever ou dar abrigo a um comportamento apto a produzir danos concretos ou perigo efetivo de dano às pessoas, de modo que a imoralidade de uma conduta, por si só, não é suficiente para invocar e legitimar a atuação do direito penal. Perfeito. Princípio da alteridade. O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: o agente, aquela pessoa que pratica o crime, ela tem que ofender um bem jurídico de terceiros, de outras pessoas, de outrem, tá certo? Se eu, por exemplo, pego aqui uma faca e me corto, eu estou atingindo a minha integridade física. Eu vou responder por lesão corporal? Não, porque eu atingi um bem que é meu. Então, eu não posso ser punida por algo que não ultrapassa a minha esfera pessoal, a minha esfera de direito. Agora, se eu pego uma faca, por exemplo, e lesiono o meu colega aqui da Câmara, né, o meu diretor aqui do estúdio, aí já é outros 500, porque eu estou atingindo a integridade física de terceiros. Portanto, essa é a máxima do princípio da lesividade / alteridade, tá bom? Às vezes cai em prova a seguinte pegadinha: existe lá um tipo penal no nosso Código Penal, que é o artigo 122, que é ali questões de induzimento, de auxílio, instigação ao suicídio. A pessoa que se suicida, ela comete algum crime? Não. Por quê? Princípio da lesividade, da alteridade. Até mesmo porque se ela se suicida e consuma o suicídio, como é que ela vai pagar por isso, né? Pode ser que pague no plano espiritual, mas aqui no direito penal não. Agora, a pessoa que instiga, sim, que auxilia, que induz, ela sim pode ali responder pelo artigo 122, tá? Então, cuidado com essa pegadinha aí em relação ao suicídio. Suicídio para a pessoa que comete ou tenta cometer, se a própria pessoa tenta se suicidar, ou faz isso aí, não é nenhum crime. Agora, a pessoa que instiga, auxilia ou induz, ela sim comete ali o crime do artigo 122. C. E aqui a questão que é o item incorreto, né? Ela quer o item incorreto. Letra C. O princípio da legalidade em matéria penal, princípio importantíssimo, tem previsão tanto na Constituição como no nosso Código, apresenta como desdobramento a proibição da analogia em matéria de incriminação, a proibição da retroatividade da lei penal mais gravosa e a exigência de determinações e de certezas, ou seja, taxatividade. Perfeito. Aqui a questão está trazendo as consequências do princípio da legalidade. Se eu falo que existe ali o princípio da legalidade, eu estou falando, por exemplo, que não se admite no direito penal a analogia em malam parte. O que é essa analogia em malam parte? É a analogia para prejudicar o réu. Por que não se admite isso no direito penal? Porque a analogia não é lei. E legalidade significa o quê? Significa uma lei ordinária ou uma lei complementar que passou pelo Congresso Nacional, porque no Brasil hoje é a União que detém competência para legislar sobre matéria penal, tá? Então tem que ser uma lei, não pode ser analogia,
não pode ser decreto, não pode ser medida provisória, tá? E muito cuidado aí com a medida provisória. Apenas uma dica, medida provisória não é admitida hoje em dia para prejudicar o réu. Igual a analogia não se admite para prejudicar o réu, mas se for para beneficiar, tem prevalecido na doutrina e nos tribunais que é admitido, tá? Tanto a medida provisória para beneficiar, como a analogia para beneficiar, tá bom? Então, aqui essa questão, ela te deu aqui um conceito bacana das consequências do direito penal. Inclusive, aqui você pode pegar esse item aqui e colocar no seu resumo, que ele está muito completinho sobre o que seria esse princípio da legalidade, tá bom? Também item que está correto. Item que está correto. Letra D. De acordo com o princípio da responsabilidade pessoal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Perfeito. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do dano. Bom, aqui o nosso erro na questão é que ela trocou aqui uma palavrinha. Não é até o limite do valor do dano, é até o limite do quinhão hereditário, da herança que a pessoa vai receber, do quanto da herança que a pessoa vai receber. Esse princípio aqui, princípio da responsabilidade pessoal, também chamado de princípio da intranscendência da pena, que também tem previsão constitucional, artigo 5º, ele fala que a pena penal, o que é a pena penal? É uma pena privativa de liberdade, pode ser que seja uma pena de multa, tá? Isso aí não pode passar da esfera da pessoa que praticou o crime. Eu não posso punir você, por exemplo, porque seu pai foi um grande bandido, fez isso e aquilo de errado. Não. Quem tem que ser punido é ele, na esfera criminal, tá? Na esfera criminal. Então, nenhum tipo de pena da esfera criminal do direito penal pode passar da pessoa do condenado. O que é essa pessoa do condenado? A pessoa que cometeu o crime e foi condenada, tá? Agora, reparar o dano, aqui, reparar o dano e decretação do perdimento de bens. O que é o perdimento de bens? Imaginei que uma pessoa foi um grande criminoso de assaltar bancos e conseguiu construir vários apartamentos, imóveis, isso e aquilo. Aquilo que ele construiu com o que ele arrecadou do ilícito pode ser perdido. Tá? Isso aí é um efeito civil, não é efeito penal. Tanto reparação do dano como decretação de perdimento de bens são efeitos civis. Como são efeitos civis e não penais, isso aí sim pode ser transferido para os herdeiros. Mas não se transfere até o limite do dano. Se transfere até o limite da herança da pessoa que vai receber. Tá certo? Então aqui o erro foi trocar essas palavras. Cuidado. Quando tiver diante de penas que advieram, são penas penais do direito penal, não pode transmitir para herdeiro. Agora, se for efeitos civis, reparar o dano e decretar perdimento de bens, isso sim pode ser transmitido aos herdeiros no limite da herança deles, né? No limite do seu quinhão hereditário. Letra E. A Constituição da República prevê expressamente a vedação de medidas provisórias sobre matérias relativas a direito penal, em respeito ao princípio da legalidade. Isso aqui está perfeito também. Falei para vocês que a CF veda que seja editado medida provisória para legislar sobre direito penal, para tratar de direito penal. Cuidado que, se cair letra de lei, marca letra de lei. A Constituição não diferencia se é para beneficiar ou se é para prejudicar. Agora, a jurisprudência do STF já admitiu, em certas ocasiões, medida provisória tratando de matéria de direito penal para beneficiar o réu. Então, muita atenção nessas minúcias, tá certo? 3. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida corresponde ao crime contra a administração denominado de. Aqui, ó, marca o verbo exigir. O verbo exigir, quando ele está dentro do contexto ali de crimes praticados por funcionário público, quando o funcionário público ele exige do particular uma vantagem devida, por exemplo, dinheiro, ou qualquer outro tipo de vantagem que não seja ali uma vantagem lícita, uma vantagem que é ilegítima, ele comete ali o crime de concussão. Só tenha cuidado com uma coisa, que já foi cobrado em prova. É um entendimento do STJ, tá? O entendimento do STJ. Se o funcionário público
público exige algo de alguém, do particular, mediante violência, com violência ou grave ameaça, ele comete ali o crime do artigo 158 do Código Penal, o crime de extorsão. Por quê? Porque o STJ entendeu que, por uma questão de princípio da especialidade, como o nosso 316, que é o artigo que fala do crime de concussão, não traz as elementares violência ou grave ameaça à pessoa, o agente público, ainda que esteja durante a função, tá? Ainda que esteja exigido, ele vai responder pelo crime de extorsão, tá bom? Não responde pelo crime de concussão. Se não tiver, tá? Se ele apenas exige e não tem violência ou grave ameaça, e é um funcionário público, aí sim responde pelo crime de concussão. Que foi o que a questão perguntou, né? Ela perguntou limpo e seco aqui, qual seria aqui o crime dessa pessoa que existe aqui. Artigo 316, crime de concussão, tá bom? Crime de concussão. Gabarito aqui, letra A. Gabarito, letra A, tá certo? Questão 4. Com relação aos crimes contra a pessoa previstos no Código Penal, é correto afirmar que, letra A, o homicídio praticado contra parente consanguíneo até terceiro grau da esposa será considerado violência doméstica em razão dessa condição. Isso aqui não foi colocado no Código de maneira expressa. O que é a violência doméstica contra a mulher? É aquela violência que preenche os requisitos, 3 requisitos cumulativos da Lei Maria da Penha. Quais são esses requisitos? O primeiro deles, o âmbito da violência, né, tem que ser uma violência no âmbito doméstico, familiar, ou em virtude de relações íntimas de afeto, por exemplo, namorado com a namorada. Tá? Qual é o segundo requisito? É a existência de uma violência patrimonial, uma violência física, uma violência moral, uma violência psicológica, sexual, etc., de acordo lá com o artigo 7º da Lei Maria da Penha. E o terceiro e último requisito é a vítima ser mulher. Ele não bota aqui o requisito de ser ali alguém consanguíneo até terceiro grau. Então, isso aqui tornou o item incorreto. B. A lesão corporal praticada contra o cônjuge de guarda municipal, em razão dessa condição, terá a pena aumentada. Perfeito. Nós temos algumas hipóteses ali no Código Penal de crimes que são cometidos porque a vítima faz parte ali do contexto de agente de segurança pública, artigo 142 e artigo 144 da Constituição. No caso da lesão corporal, esse item está previsto no artigo 129, parágrafo 2º, tá? Quando a vítima ela é lesionada, somente porque é um agente público, por exemplo, policial, penal, um policial civil, um guarda municipal, e essa violência se deu durante o exercício da sua função pública ou em decorrência dela. Além disso, se a vítima não é diretamente um agente de segurança pública, mas é parente, consanguíneo, ou é cônjuge, companheiro, ou parente ali até terceiro grau, desse agente de segurança pública e é vitimada e é lesionada só por causa disso, aí sim nós também temos essa possibilidade de uma lesão corporal que vai ser majorada, tá? Que vai aumentar ali a pena da lesão corporal. Portanto, esse é o nosso gabarito letra B, tá bom? Letra C, crime doloso contra a vida de mulher é feminicídio. Crime doloso contra a vida de homem é homicídio. Tá errado. Nem todo crime doloso contra a vida de uma mulher vai ser feminicídio, tá? Para ser feminicídio, nós temos que observar lá o artigo 121, parágrafo, se não me engano, 2A, que vai trazer as hipóteses do feminicídio. Quais são as duas hipóteses do feminicídio? Primeiro, se o crime foi cometido em um contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, que eu expliquei para vocês quais são os requisitos, né, lá da Lei Maria da Penha. Então, essa é a primeira possibilidade. E segunda possibilidade, quando o agente mata a mulher porque ele menospreza a condição feminina. Ele menospreza, ele tem aversão ao gênero feminino, tem aquele preconceito, aquele machismo, essas coisas assim. Nem sempre o homicídio contra a mulher vai estar envolvido nisso aí, tá? Então, para ser feminicídio, precisa desses dois elementos especiais, dessas duas hipóteses especiais. Se o cara matar a mulher, porque, sei lá, tá na fila do banco, aí ela estressa ele vai lá e mata ela,
Mas sem motivação de gênero, ou sem estar no contexto de violência doméstica familiar, isso aí não é feminicídio não, tá? Isso aí é homicídio. Pode ser que seja qualificado por outro motivo, mas pelo feminicídio não, tá certo? D. A omissão de socorro é considerada um crime essencialmente doloso, que excepcionalmente admite modalidade culposa. Está errado. A omissão de socorro não admite modalidade culposa. O elemento subjetivo, o ânimos, o dolo, o tipo penal aqui comporta apenas dolo, tá certo? Violência doméstica é crime doloso contra a vida ou integridade exclusivamente da esposa em razão dessa condição. Está errado. Primeiro, que não existe tipo penal específico de violência doméstica. Não. O que existe são vários tipos penais, por exemplo, homicídio, lesão corporal, ameaça, perseguição, que trata ali algumas hipóteses especiais de causas que vão aumentar a pena ou que vão qualificar o tipo penal, porque a vítima é mulher, tá? E mesmo nesse sentido, não estaria limitado a essa condição de ser a vítima exclusivamente esposa do agente. Não, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, tá? Então não tem essa limitação. Questão 5. Assinale a alternativa que não configura o crime de furto qualificado. Nós temos ali o artigo 155, tem várias hipóteses de furto qualificado. Recomendo fortemente que você faça uma tabelinha diferenciando quando é que vai ser um furto qualificado, com a pena X, com a pena Y, para você ter uma dimensão ali das hipóteses e quais são ali a pena de cada uma dessas hipóteses. Às vezes as bancas gostam de cobrar isso aí, cobrar pena. Algumas bancas, infelizmente, adotam esse tipo de questão. Aqui ela só pede que você saiba reconhecer uma possibilidade que não é furto qualificado. Letra A. Cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isso aqui sim é um furto qualificado, tá? Tá lá no 155. Praticado com abuso de confiança ou mediante fraude, escalado ou destreza, perfeito, também é furto qualificado, é uma das nossas hipóteses. Realizado com emprego de chave falsa, também está no 155. Praticado em concurso de 2 ou mais pessoas, também está lá no 155. Realizado contra a vítima que está em serviço de valores, isso aqui é uma maldade, né? Isso aqui é uma maldade. Porque a pessoa pode já ter visto ali o crime de roubo, 157, ter lido ali o Código Penal e lembrar que tinha realmente essa possibilidade. De fato, lá no 157, no roubo, tem a possibilidade de majorar, de aumentar a pena, quando a vítima estava nessas condições aqui, em serviço de transporte de valores, e o agente sabia essa condição. Só que isso é uma hipótese lá do roubo, não é do furto. Tá? Então, aqui tornou o item nosso gabarito, né? Porque ele quer aqui uma hipótese que não está presente no furto qualificado. São essas hipóteses aqui. Só reforçando, pessoal, meu pedido para vocês, se inscreve no canal, é gratuito. Você vai ficar ciente de todas as vezes que nós tivemos aqui ao vivo, tá? Colocando esses conteúdos para vocês. Vai ter mais conteúdo para a Guarda Municipal de Fortaleza e para outros concursos. Portanto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, se você não for inscrito ainda. Deixa o like no vídeo. Essa interação é muito importante para a gente saber que vocês estão acompanhando, que vocês estão gostando do conteúdo. E assim, ó, a gente vai colocar mais aulas para vocês. Olha só que bacana. Aulas gratuitas, atualizadas, de qualidade, para você estudar, se preparar e fazer com que uma dessas vagas, esse concurso, seja sua, tá? Você tem que fazer primeiro a ser. Você tem que correr atrás e tem que também valorizar e ajudar quem está ajudando vocês, tá bom? Então, vamos aqui seguir na nossa aula. Questão 6. Serena acaba de dar à luz o seu filho, mas em razão do seu estado emocional, caracterizado pelo estado puerperal, que é um elementar, ou seja, que é uma característica de um crime muito famoso, não é? O crime de infanticídio, está no artigo 123 do Código Penal. O que é o infanticídio? É a mãe que durante o parto ou logo após o parto, em virtude de estar nesse estado puerperal, que é um estado de quase com depressão ali pós-parto, que mexe muito com a questão hormonal da mulher, essas coisas assim, ela mata o seu próprio filho. Veio a tirar dolosamente a vida da criança. Perfeito. Tenho aqui para vocês uma observação, um pouco mais avançada. Preste atenção, isso já foi cobrado em prova da FGV. O crime de infanticídio é um crime com elemento subjetivo, que o ânimos, é apenas doloso. Não existe infanticídio culposo. Portanto, se uma mãe, ainda que esteja no estado puerperal, mata seu filho
de forma culposa e não dolosa, por negligência, por imprudência ou por imperícia, ela não comete o crime de infanticídio, ela comete o crime de homicídio culposo, tá? Não é esse aqui o foco da questão. A questão está falando de uma conduta dolosa. Só fiz aqui um parênteses para você não perder questões de prova mais avançadas. Considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que a conduta de Serena corresponde a crime de infanticídio? Perfeito. Artigo 123 do Código Penal. Né? Eu acabei de explicar para vocês o que é que caracteriza, quais são as elementares do crime de infanticídio. Letra B está errada, porque é sim crime. Letra C é considerado homicídio qualificado? Não, não é. Nós temos um tipo penal próprio, porque foi uma conduta dolosa, certo? Caracteriza o crime de homicídio com o agravante da vítima ser recém-nascida? Não está errado. Está totalmente errado, porque não é homicídio. E no homicídio não tem essa agravante da vítima ser recém-nascida. É considerada crime, mas Serena fica isenta de pena por ter sido influenciada por o estado puerperal. Está errado. O estado puerperal aqui no infanticídio, ele não é uma causa de exclusão de pena. Não é uma causa de exclusão de culpabilidade, nada do tipo, tá? Ele é ali um crime lá do artigo 123 do Código Penal, tá certo? Então, gabarito aí, letra A. 7. Consoante as disposições do Código Penal e suas alterações posteriores, a apropriação pelo funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desvio, em proveito próprio ou alheio, caracteriza o crime de peculato, tá, pessoal? Crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Nós temos ali algumas espécies de peculato e também no artigo 313, tá, do Código Penal. Vale muito a pena você ter uma noção muito boa dos principais crimes ali contra a administração pública praticados pelo funcionário público. O que é que mais está caindo em prova? Está caindo bastante. Concussão, corrupção passiva, peculato. Você precisa saber diferenciar essas três hipóteses, tá? Tem algumas aulas aí que eu explico isso de forma detalhada. Aqui, como o tempo é corrido, não dá para explicar tudo direitinho. Tem que saber também o que é a prevaricação, tá? Dentre outros tipos penais. Esses são os que mais aparecem em prova em relação aí aos crimes que são praticados por funcionário público, certo? Aqui é o crime de peculato. O crime de peculato, ele pode ser o peculato apropriação, que é o que fala aqui, ó, peculato apropriação, é uma espécie. Pode ser que seja o peculato desvio, outra espécie. Nós temos ainda, além desses dois tipos de peculato apropriação, peculato desvio, temos também o peculato furto, peculato culposo, tá? Peculato estelionato e outras possibilidades, tá bom? Nosso gabarito aqui, portanto, é a letra A, não é nepotismo, né? Nepotismo é uma situação administrativa, não é abuso de poder, não tem esse tipo penal, especialmente abuso de poder no Código Penal, não é abuso de confiança também, não tem esse tipo penal expresso, e também não é prevaricação, tá? Não é o crime de prevaricação, ali é o crime, se você for lá agora no artigo 312 caput, você vai ver que a questão copiou e colou esse artigo. 8. Questão de certo ou errado. Diz-se que o crime é doloso quando o agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Está errado. Está errado. Negligência, imprudência ou imperícia são elementos do crime culposo e não do crime doloso. Portanto, a nossa questão está incorreta, tá? Crime doloso, nosso Código Penal, e o crime culposo, vocês vão encontrar previsão lá no artigo 18. Lá explica bem direitinho, dá o conceitozinho legal do que é o crime doloso, tá? E do que é o crime culposo. Questão 9. Acerca do crime impossível, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, antes de fazer essa questão, vocês estão vendo que direito penal é um conteúdo muito amplo, tem muitas coisas que vocês precisam dominar. Aqui na aula, nesse tipo de evento de fazer questões, nós não conseguimos exaurir todo o tema, tá bom? A gente tem que passar aqui pelo máximo de temas possíveis que são importantes. Se vocês estiverem aí interagindo bastante com o canal, se vocês se inscreverem, deixar o like, compartilhar aí os vídeos para os seus colegas, a gente pode pensar depois em fazer algumas aulas ao vivo, tá? Aulas mesmo, não apenas resolução de questões, porque aí a gente vai ver o tema de uma forma mais aprofundada, tá? Mas isso aí depende de vocês. Comentem aí no vídeo se vocês querem, posteriormente, que a gente faça aqui um evento de aulas
dos principais tópicos de direito penal para o seu concurso. Aí eu posso ver com a direção do concurso, com a direção do curso, para a gente fazer esses eventos, mas tem que ter interação de vocês, tá bom? Questão 9. Acerca do crime possível, já falei, né? Crime possível, desistência voluntária, arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, assinale a alternativa correta. Nos crimes contra a pessoa, o arrependimento posterior implica na redução da pena de 1/3 à metade. Bom, aqui o Código, ele não faz, quando ele fala lá do arrependimento posterior, no artigo 16, ele não faz nenhuma menção se o crime é contra a pessoa, se o crime é contra o patrimônio. Ele fala o seguinte: a pessoa praticou o crime e depois, de forma voluntária, ela busca reparar o dano ou devolver a coisa, tá? Se essa reparação do dano, se essa devolução da coisa ocorrer até o recebimento da denúncia, então esse é o marco, recebimento da denúncia, o agente terá um benefício, que é a redução de pena de 1/3 à metade. Mas ele não faz nenhum tipo de diferenciação se o crime é contra a pessoa ou contra o patrimônio, não, tá? Tem uma divergência na doutrina se essa hipótese seria aplicável ali aos crimes contra a pessoa, porque um dos requisitos é que não existe ali violência ou grave ameaça. Então, tem parte da doutrina que fala que é meio que incompatível esse instituto com os crimes da pessoa, mas não foi isso que a gente cobrou, né? Ela só cobrou aqui tentando enganar vocês, colocando um elemento que não está lá no artigo 16, tá certo? Portanto, esse item aqui está incorreto. Tá incorreto. B. A desistência voluntária tem a mesma consequência jurídica do crime possível, pois em ambos são irrelevantes penalmente os atos já praticados. Está errado. Está errado. Na desistência voluntária, é uma causa de atipicidade para aquela... O que é a atipicidade? É uma causa que deixa de existir o crime para aquela conduta principal. Mas para os atos anteriormente praticados, vai ser crime, né? Vai ser punido se crime for. Exemplo, você quer matar seu desafeto, você invade a casa do desafeto. Só que, antes mesmo de você chegar até ele, de ir até o quarto dele, no meio da noite, você se arrepende, né? Deus toca no seu coração e fala: meu filho, não faça isso, não vale a pena não. Aí você volta. Você teve uma desistência voluntária, porque você poderia ter continuado ali no seu plano criminoso, né, na execução do crime, e consumado o crime. Mas você mesmo, de forma voluntária, porque Deus falou com você, você voltou e não praticou o crime de homicídio. Você não responde pelo homicídio, mas pela invasão do domicílio, que é o ato que é praticado, você pode sim responder, tá? No crime impossível, o Código não faz ali essa menção de que ele responde pelos atos praticados. Portanto, não é o mesmo tratamento jurídico ali, tratamento da desistência voluntária e do crime impossível. Letra C. O arrependimento ainda será eficaz se, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se produzir o resultado da conduta. Está errado. As questões adoram confundir arrependimento eficaz com tentativa. O que é o arrependimento eficaz? É quando o agente ele entra em atos executórios. Por exemplo, você quer matar aquela pessoa, aí você vai lá e dá um tiro nela. Só que antes do resultado consumar, ou seja, antes da pessoa morrer, você se arrepende do que fez e salva a vida dela, leva ela para o hospital. Isso aí é um arrependimento eficaz. Tá? Você responde também pelos atos já praticados, que no caso você responderia pela tentativa de homicídio, se no hospital a pessoa conseguir sair com vida, tá bom? Então, o que é o arrependimento eficaz? É algo que você pratica na execução do crime, só que antes do crime ser consumado. Antes do crime ser consumado, né? Antes da consumação do crime, certo? O crime não se consuma porque você adota uma nova postura para o crime não se consumar. Isso é diferente da tentativa, porque na tentativa, você quer continuar na execução do crime, você quer que o crime seja consumado, mas esse crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Porque fatos terceiros obstam, impedem que o seu crime seja consumado. Exemplo, você quer matar a pessoa, você aponta a arma para ela, você dá um tiro, 2, 3, 4 tiros, mas a pessoa sabe dançar muito e consegue se esquivar ali. Nenhum tiro pega nela, nenhum. Você queria matar ela. Se ela não tivesse essa habilidade de se esquivar, né, de se esquivar e nenhuma bala pegar nela, você iria conseguir atingir o alvo.
Tá? Então, aí já não é arrependimento eficaz. Aí já é tentativa, porque foi circunstâncias alheias à vontade do agente que impediram o crime ser consumado. Então, basicamente, para você diferenciar tentativa de arrependimento eficaz, é você saber que nos dois institutos, o agente, o criminoso, ele adentra em atos executórios. Tá? O que é esse ato executório? Por exemplo, no crime de homicídio, o cara começar ali a apontar a arma e atira, pá, adentrou em atos executórios. E nos dois institutos, o crime não é consumado, mas aqui continua no homicídio. A vítima não morre, ou seja, não houve ali o resultado. Então, o que é que vai diferenciar o arrependimento eficaz da tentativa? Isso é muito importante. O que diferencia é a razão pela qual o crime não foi consumado. Se o crime não foi consumado por uma vontade do agente, porque o agente de forma voluntária impediu que o resultado fosse consumado, ele adotou uma nova postura com a finalidade de impedir e conseguiu impedir que aquele resultado fosse praticado. Por exemplo, atirou no cara, a bala pegou nele, mas ele levou o cara para o hospital e lá no hospital conseguiram salvar a vida dele. Então isso aí já é arrependimento eficaz, porque foi uma conduta do próprio agente. Agora, se o crime não se consuma, em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente, você dá 2 tiros, mas nenhum pega na vítima. Então o resultado não foi consumado, o homicídio. Mas não foi consumado, não foi porque você não quis, você queria. Foi circunstâncias que fugiram do seu entendimento, da sua capacidade. Circunstâncias alheias. Aí já é tentativa, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Letra D. No arrependimento posterior, a redução da pena nunca pode ser inferior a 1/3. Perfeito. Por que não pode ser inferior a 1/3? Porque no artigo 16 fala lá que o benefício do arrependimento posterior é redução de pena de 1/3 a 2/3. Tá? 1/3 a 2/3. Então não pode ser inferior a 1/3. Perfeito. Letra E. Nos crimes cometidos contra o patrimônio, o arrependimento posterior implica na redução da pena da metade a 2/3. Está errado. Tá? Não é redução de pena da metade a 2/3, também não tem essa possibilidade aqui de um arrependimento posterior que seja específica dos crimes contra o patrimônio, tá bom? Então, está errado. Questão 10. João Paulo, corretor de imóveis, obteve a vantagem pecuniária paga por contribuinte de IPTU sobre o pretexto que influiria em lançamento fiscal praticado por determinado funcionário público municipal. Isso aqui é importante, ó, sobre o pretexto que iria influenciar em lançamento fiscal. Então, João Paulo, que é um corretor de imóveis, então aqui não é funcionário público, tá? Não é funcionário público, é um particular. Ele obteve uma vantagem pecuniária. Ele obteve ali uma vantagem ilegítima, uma vantagem indevida. Porque ele falou que iria influenciar em ato de servidor público, de funcionário público. Qual crime ele cometeu? Não é o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva é um crime praticado por funcionário público, tá? Então você já descarta de imediato corrupção passiva. De igual forma, condescendência criminosa também é um crime que é praticado. O sujeito ativo, né, o autor do delito, é um funcionário público. E aqui no caso, não é um agente público que está na demanda aqui. João Paulo não é um agente público, ele é um agente particular. C. Crime de tráfico de influência? Perfeito. Convido você a abrir o Código Penal no artigo 332. Você vai ver que a questão pegou ali as elementares, o tipo penal do crime de tráfico de influência. O que é o tráfico de influência? É quando um particular, ele finge, né, ou seja, esse a pretexto de influir, ele está fingindo, ele engana o particular, ele engana outro particular, ele engana a vítima, falando assim, vítima, me paga aqui 10 mil reais, que se tu me pagar isso aqui, eu consigo tal coisa ali com aquele servidor público, eu consigo que ele reduza o teu valor do teu tributo. Então ele está fingindo, ele está enganando você, fingindo que ele tem um conhecimento ali com a agente público e que esse conhecimento vai te trazer uma vantagem. Isso aí é crime de tráfico de influência, é um crime praticado por particular, tá, contra a administração pública em geral. Não é crime de advocacia administrativa, é um crime, esse crime aqui da letra D, ele é um crime praticado por funcionário público também, tá, então você já pode descartar. Não é crime de corrupção ativa. Crime de corrupção ativa é um crime praticado pelo particular que oferece ou promete uma vantagem indevida ao agente público. Tá? Então, também não foi esse o caso. Questão 11. Concurso de pessoas. Né? Acerca do concurso de pessoas na esfera criminal, analise o item abaixo.
No concurso de pessoas, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, tá? No concurso de pessoas, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Perfeito. Salvo engano, isso aqui é o artigo 30 do Código Penal, 29 ou 30 do Código Penal. A banca copiou e colou esse artigo 30, tá? O que é o concurso de pessoas? Concurso de pessoas, essas normas do Código Penal sobre concurso de pessoas, que tem o artigo 29 e 30, elas se direcionam para aquela situação em que duas ou mais pessoas praticam crimes juntas, tá? Quais são os requisitos para caracterizar concurso de pessoas? É importante saber os requisitos. Primeiro, tem que ter pluralidade de agentes, tá? 2 ou mais agentes, certo? Tem que ter um liame subjetivo entre os agentes. O que é esse liame subjetivo? É um concordar com o que o outro está fazendo. Eles concordam que eles querem agir juntos para praticar o crime, tá? Então, esse seria outro requisito aí do concurso de pessoas. Terceiro, relevância da conduta. Então, os agentes têm que praticar condutas relevantes. E quarto, identidade da infração penal, tá? Então, esses são os requisitos do concurso de pessoas, tá certo? Importante saber os requisitos. Esse item aqui, a banca copiou e colou lá o artigo do Código Penal. 2. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Perfeito. Também aqui a questão letra de lei. Por exemplo, você quer praticar um crime de furto e você combina comigo. Aí eu te empresto o meu carro para você ir até a casa da vítima e furtar o que você quer. Você quer furtar, sei lá, joias da vítima. Eu já te emprestei meu carro. Se você for lá e praticar o crime, eu respondo como partícipe, porque eu te dei auxílio material. Agora, se você pegar o carro e em vez de ir para lá praticar o crime, você fizer outra coisa, sair com sua namorada, com o namorado, então você sequer chegou a tentar consumar o crime. Você sequer adentrou em atos executórios. Como você não adentrou em atos executórios, você não tentou praticar o crime, não praticou, eu não respondo. Por quê? Porque salvo disposição legal em contrário, ou seja, a lei pode prever hipóteses em que se excepciona essa regra, eu não respondo como partícipe, eu não respondo por ter te auxiliado, instigado, a não ser que você tente pelo menos consumar o crime. Tá? Então aqui, item correto. 3. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Perfeito também, letra de lei. Essa participação de menor importância, no caso concreto, se vier uma questão de caso concreto, a banca vai falar, tá? Ela vai deixar expresso aqui esse item, participação de menor importância. Por quê? Porque isso é muito subjetivo de cada caso. A questão tem que te mencionar, tá? Quando ela quiser cobrar isso aqui, ela tem que mencionar essas expressões, participação de menor importância. Quando se fala em participação de menor importância, saiba que a pena, né, vai ser um benefício que vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá? Cuidado, aqui é para participação. Não existe esse benefício aqui para autores ou coautores. Necessariamente vai ser para partícipe, tá? Quais são as pessoas do concurso de pessoas, né? Como é que você pode agir no concurso de pessoas? Você pode agir sendo autor, sendo coautor ou partícipe. Esse benefício aqui é para o partícipe. Não vai englobar o coautor ou o autor, tá certo? Então aqui, estão corretos os itens. A gente viu que está os 3 corretos, né? Letra E. Fundamento, artigo 29 e 30 do Código Penal, que trata lá do concurso de pessoas, tá? Concurso de pessoas. Muito importante também, pessoal, uma classificaçãozinha de prova, que tá caindo quase sempre, tá? Tá caindo quase sempre. Que é uma classificação que olha para o sujeito ativo, para o autor do delito. A doutrina classifica o crime em relação ao sujeito ativo de duas possibilidades, duas formas. Pode ser ali um crime que seja unissubjetivo ou plurissubjetivo. Quais são os crimes plurissubjetivos? São os crimes praticados por 2 ou mais pessoas. O próprio tipo penal prevê, nas suas elementares, nas suas características que compõem o tipo penal, que descreve o tipo penal, a participação de 2 ou mais pessoas. Exemplo, a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Lá tem associar-se 3 ou mais pessoas. Outro exemplo, associação criminosa lá da Lei de Drogas.
Outro exemplo, organização criminosa. Tudo isso aí são crimes, são tipos penais em que o próprio tipo penal ele prevê de forma expressa a participação de 2 ou mais pessoas. 2 ou mais, tá? Aí você precisa visitar na lei quais são a quantidade de cada um desses tipos penais. Por exemplo, lá no crime de OCRIM, de organização criminosa, a quantidade são 4 ou mais pessoas, tá? Aqui no crime de associação, são 3 ou mais. Então, tudo isso aí precisa ser analisado. Nesse sentido, o contrário disso aqui seria os crimes que são unissubjetivos. São aqueles tipos penais em que o agente pode praticar o tipo penal sozinho, porque o tipo penal não prevê a participação de mais de 2 ou mais pessoas. Ele só fala, por exemplo, o homicídio, matar alguém. Ele não fala que tem que ser 2 ou mais pessoas. Agora, você pode praticar o homicídio com alguém? Pode, eu posso combinar com você, a gente ir lá no nosso desafeto, se dá uma facada, eu dou outra. Aí se dá uma facada, eu dou outra, então a gente está agindo ali em concurso. Esses crimes unissubjetivos também são chamados de crimes eventualmente concursais. Por quê? Porque eventualmente eles podem ser praticados no concurso de pessoas. Então, cuidado aí com essa classificaçãozinha aí de prova que está sendo cobrada em relação ao sujeito ativo, tá bom? Questão 12. Considerando o regramento da extraterritorialidade da lei penal, esse aqui é o artigo 7º, né, do Código Penal, para que o crime seja cometido no estrangeiro contra o presidente da República, fique sujeito à lei brasileira, basta que o crime tenha sido praticado como? Né? Que ele está querendo saber o seguinte: uma das hipóteses de extraterritorialidade, o que é isso? É a aplicação da lei penal para fatos praticados fora do território brasileiro, é o crime ter sido praticado contra o presidente da República. Mas não é todo tipo de crime que é praticado contra o presidente da República que vai atrair as regras aqui da extraterritorialidade. Tem algumas espécies peculiares. Vamos aqui ver quais são elas. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República? Perfeito. Esse aqui é o artigo 7º, inciso 1, se não me engano. A linha A. É uma das hipóteses. Vida ou liberdade do presidente da República. Aborto diário na brasileira? Não consta isso no Código Penal em relação ao presidente. Contra a vida ou patrimônio? Não é contra o patrimônio, é contra a vida ou liberdade. Por cidadão estrangeiro? Também não consta isso. Contra o patrimônio, vida ou liberdade do presidente da República? Está errado por causa do patrimônio, tá certo? Então, aqui, concluímos o nosso evento voltado aqui para a Guarda Municipal, lá de Fortaleza. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa o like, se inscreve no canal, não se esquece. Quanto mais você interagir com a gente, mais nós vamos fornecer para vocês conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Até mais!